Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui novamente, reunidos em nome de Jesus, para obtermos mais um momento de estudo sobre os seus ensinamentos, à luz da doutrina espírita. E o nosso tema hoje é sobre o livro O Céu e o Inferno. É o capítulo 8, Expiações Terrestres. É sobre a história de um criado. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma leitura de abertura, que é uma leitura do livro Fonte Viva. É a lição 138, O Justo Remédio. Tem uma passagem da primeira carta aos Tessalonicenses de Paulo, no capítulo 4, versículo 9. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Paulo. O nosso querido Emmanuel nos faz o seguinte comentário sobre essa carta de Paulo. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas, que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato, que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Mais adiante, é o chefe de serviço insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronte verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe de cinzel? Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita na eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Queridos irmãos, vamos agora unir os nossos pensamentos, nossos corações, direcionarmos ao nosso querido Mestre Jesus, agradecendo essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa de estarmos aqui reunidos em nome dele, para estudarmos mais um pouquinho sobre os teus ensinamentos, à luz da doutrina espírita, na presença desses amigos da espiritualidade superior. Roguemos ao nosso querido Mestre amado que essa luz e essas vibrações de paz, amor e fraternidade estejam envolvendo os nossos corações, abrindo-nos cada vez mais, para que, através do amparo dos nossos mentores e guias espirituais, possamos fazer um estudo e compreender os teus ensinamentos com a maior clareza. E assim, Mestre amado, agradecidos e muito, pedimos a permissão de iniciarmos esse nosso momento de estudo.
Que assim seja, graças a Deus. Como nós falamos anteriormente, irmãos, hoje é sobre o livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina. Capítulo 8, que é Expiações Terrestres. E eu vou fazer a leitura e vamos fazer o nosso bate-papo, o nosso comentário, né, em cima da leitura, da mensagem desse irmão. História de um criado. Em uma família de alta classe, havia um jovem criado cuja figura inteligente e fina nos sensibilizou por seu ar de distinção. Em suas maneiras nada revelava inferioridade. Sua dedicação ao serviço dos seus senhores não tinha essa obsequiosidade servil própria das pessoas dessa condição. No ano seguinte, voltando à casa dessa família, não vimos mais o jovem criado e perguntamos se o haviam despedido. Não, responderam. Ele foi passar alguns dias em sua terra natal e morreu lá. Lamentamos muito a sua perda, porque era uma pessoa excelente e tinha sentimentos verdadeiramente acima da sua posição. Era muito ligado a nós e deu-nos provas da maior dedicação. Mais tarde, tivemos a ideia de evocar esse jovem e eis o que ele nos disse. Em minha penúltima encarnação, eu era, como se diz na terra, de muita boa família, mas arruinada pelos gastos exagerados de meu pai. Fiquei órfão, muito jovem e sem recursos. Um amigo de meu pai recebeu-me em sua casa. Tratou-me como seu filho e fez com que eu recebesse uma ótima educação, da qual fiquei envaidecido. Esse amigo é hoje em dia o senhor de G, ao serviço do qual me vistes. Eu quis em minha última existência expiar meu orgulho, nascendo em uma condição servil. E nela encontrei a oportunidade de provar meu devotamento ao meu benfeitor. Cheguei mesmo a salvar a sua vida sem que ele jamais o soubesse. Foi ao mesmo tempo uma prova da qual saí com proveito, já que tive forças para não me deixar corromper pelo contato com um meio quase sempre vicioso. Apesar dos maus exemplos, conservei-me puro, e por isso agradeço a Deus, porquanto fui recompensado pela felicidade de que desfruto. Perguntaram, em quais circunstâncias salvastes a vida do Sr. G? E ele respondeu, em um passeio a cavalo, no qual eu o seguia sozinho. Percebi uma grande árvore que caía em sua direção e que ele não via. Chamei-o dando um grito terrível. Ele se voltou rapidamente e durante esse espaço de tempo a árvore caiu aos seus pés. Sem o movimento que provoquei, ele seria esmagado. O senhor de G, a quem o fato foi narrado, lembrou-se perfeitamente dele. Perguntaram, por que morrestes tão jovem? E ele respondeu, Deus julgou minha prova suficiente. Mais uma pergunta, como pudestes tirar proveito dessa prova, já que não tinhas lembrança da causa que havia motivado? Resposta, em minha humilde posição, restava um instinto do meu orgulho, e fui bem feliz em poder dominá-lo, o que fez com que a prova me fosse proveitosa. Sem isso eu teria ainda que recomeçá-la. Meu espírito lembrava-se do que fora em seus momentos de liberdade, e ao despertar ficava num desejo intuitivo de resistir às minhas tendências que eu sentia serem mais.
Foi maior o meu mérito em luta dessa forma do que se eu recordasse claramente o passado. A lembrança da minha antiga posição teria estimulado meu orgulho. E me perturbado, enquanto que assim tive que combater apenas os envolvimentos da minha nova posição. Recebeste uma brilhante educação para que isso vos serviu em vossa última existência, já que não lembrastes dos conhecimentos adquiridos. Ele respondeu, esses conhecimentos teriam sido inúteis, um contrassenso mesmo na minha nova posição. Eles ficaram latentes e hoje eu os reencontro. Entretanto, eles não têm me sido inúteis, porque desenvolveram minha inteligência. Eu tinha instintivamente um gosto pelas coisas elevadas, o que me inspirava repulsa pelos exemplos baixos e infames que tinha sob os olhos. Sem essa educação, eu teria sido apenas um criado. Pergunta. O exemplo de servidores devotados aos seus senhores até a abnegação tem como motivo relações anteriores? E ele respondeu, não duvideis disso, pelo menos é o caso mais comum. Esses servidores são, algumas vezes, membros da mesma família, ou como eu, devedores que pagam uma dívida de reconhecimento e que seu devotamento ajuda a se adiantarem. Não imaginais todos os efeitos de simpatia e de antipatia que essas relações anteriores produzem no mundo. Não, a morte não interrompe essas relações que muitas vezes se perpetuam de século em século. Por que esses exemplos de dedicação de servidores são tão raros atualmente? É necessário, ele respondeu, considerar como causa o espírito de egoísmo e de orgulho do vosso século, desenvolvido pela incredulidade e as ideias materialistas. A verdadeira fé desaparece por causa da cupidez e pelo desejo do ganho, e com ela os atos de dedicação. O Espiritismo, reconduzindo os homens ao sentimento da verdade, fará renascer as virtudes esquecidas. Nada pode, melhor do que este exemplo, fazer ressaltar o benefício do esquecimento das existências anteriores. Se o Senhor, Ligia, tivesse lembrança do que fora o seu jovem criado, ficaria muito constrangido com ele e não o teria conservado nessa condição. Impediria, assim, a prova que foi proveitosa para os dois. Meus irmãos, nós sabemos, como espíritas que estamos aqui tentando ser, que o nosso pilar de sustentação, de confiança, perseverança, fé e principalmente esperança é justamente a reencarnação. É sabermos, irmãos, que a nossa vida de espírito imortal não é somente essa que estamos vivendo agora. Elas são muitas e serão muitas. E sabemos, irmãos queridos, sabemos e cada vez mais aprendemos que todos os nossos atos, todas as nossas ações, elas têm uma consequência. Elas causam uma consequência.
boa ou ruim. E é isso que nós precisamos observar sempre, através da doutrina espírita, essa esperança que ela nos dá. Porque a esperança que a doutrina espírita nos dá é a esperança que Jesus nos deu nas bem-aventuranças. Todas as bem-aventuranças nós vamos analisar que está pautada justamente na lei de reencarnação. Está pautada justamente nesses nossos retornos que iremos ter várias e várias vezes. E é dentro desses retornos que, através dos nossos esforços, nós vamos progredindo cada vez mais. Nós vamos observar que o nosso querido irmão, ao mesmo tempo em que ele provou para ele mesmo que ele já tinha alcançado já uma conquista do controle do orgulho, do egoísmo, ao mesmo tempo, ele quis devolver o carinho, a atenção e os cuidados que ele teve desse senhor G. Então vem ele de novo, uma nova reencarnação, junto com essa mesma família que o apoiou, que o recebeu, melhor dizendo, em vidas anteriores. Então é através desse processo, meus irmãos, através desse processo de reencarnação, voltando várias e várias existências, que nós vamos conseguir progredir e que nós vamos conseguir nos limpar, nos livrar dos nossos orgulhos, dos nossos egoísmos, dos nossos vícios e progredirmos moralmente. E nós temos a confirmação desses ensinamentos nos dado por Jesus e nos dado por Kardec, através da doutrina espírita, através dos espíritos superiores, através desses irmãozinhos que vieram dar os seus depoimentos, que vieram informar as suas situações. Nós vamos observar, irmãos, sempre, através desses ensinamentos, principalmente nesse livro de estudo hoje, que é o Céu e o Inferno, nós vamos observar que o fato de nós desencarnarmos não nos muda em nada. O fato de nós nos desfazermos, nos desligarmos dos nossos corpos de carnes, não nos muda em nada. Iremos continuar os mesmos. Esse é um dos objetivos principais que o livro Céu e Inferno, nessa parte que fala, que vem essas informações, essas mensagens desses espíritos, quer nos passar. Esse é um dos objetivos principais, é nos mostrar que o desencarne
não nos muda em nada. O que nos muda é a nossa força de vontade de querer se melhorar. É a nossa força de vontade de reconhecer os nossos erros e querer progredir. Isso que nos faz mudar. É essa força de vontade que o nosso querido irmão teve de provar para si mesmo que já conseguiu conquistar o controle do orgulho e do egoísmo e retornar como criado. Porque existem vários tipos de expiações terrestres. Vários. Existem expiações de irmãos, como esse que nós passamos agora, fizemos a leitura do assunto dele, e irmãos que já estão relativamente lúcidos e vieram para progredir, expiando dentro de uma certa lucidez. Mas existe também expiações, irmãos, daqueles irmãozinhos que ainda estão começando o seu labor, ainda estão começando os seus processos de, vamos colocar assim, acertos de contas, mas acertos de contas deles mesmos. Tem muitos irmãos que estão começando esse processo de expiação, mas ainda não estão com a lucidez. Mas já estão começando esse processo de expiação. E é por isso que, principalmente hoje em dia, no momento atual do nosso planeta e principalmente no nosso país, todas essas situações, tudo o que está acontecendo, nós temos, principalmente nós, que estamos aqui no esforço de estudar, compreender e aprender cada vez mais a doutrina espírita. Nós temos que ter em mente, irmãos, que nada está acontecendo ao acaso. Nada. Tudo que está acontecendo está dentro dos padrões da lógica e da naturalidade. Principalmente aqui em nosso planeta, no Brasil. Ao invés de ficarmos tendo pensamentos pessimistas, como muitos companheiros, infelizmente, estão tendo, ao invés de ficarmos com pensamentos de desânimos, nós temos que, pelo contrário, ter pensamentos de esperança, de fé e de confiança. Principalmente confiança no nosso querido Mestre Jesus e em Deus, porque nós sabemos que tudo está dentro das diretrizes de Deus, através da governança de Jesus. E esses abusos que estão sendo cometidos nos dias de hoje, esses excessos de abusos que cada vez mais aparecem nos telejornais, nós temos que, ao invés de entrarmos em vibrações negativas, vibrações de raiva,
com esses queridos irmãos. Pelo contrário, temos que ter vibrações de compaixão, de amor, de carinho, e fazer muita prece por esses irmãos, muita prece por toda essa situação. Há pouco tempo, eu assisti uma palestra, né, e o companheiro palestrante, ele trouxe 2 exemplos que são exemplos atualíssimos, que ele trouxe na palestra. Um dos exemplos é do nosso querido Raul Teixeira, orador espírita Raul Teixeira. Raul Teixeira, há uns bons anos atrás, ele, numa das palestras dele, ele contou um fato que aconteceu com ele. Ele foi a um seminário na Bahia, isso já tem muitos anos atrás. Ele foi a um seminário na Bahia, para proteger, né, o companheiro que ele trouxe de exemplo. Ele não disse qual foi a cidade, mas o que acontece? Raul Teixeira, no intervalo desse seminário, na hora do almoço, ele foi no restaurante almoçar, ele estava almoçando no restaurante, esse restaurante ficava de frente a uma praça. Ali ele viu uma mendiga, no estado muito deplorável que estava essa irmãzinha, muito deplorável. Essa mendiga estava num estado muito deplorável. Aí Raul conta que ali ele pensou com ele mesmo: nossa, meu Deus, a que ponto chega um ser humano? Que estado deplorável da irmã. Nesse mesmo instante, o mentor chega ao pé do ouvido de Raul e fala: meu filho, olha para a placa dessa praça. Na placa tinha o nome de um político muito famoso na política no Brasil. Aí ele virou, olhou para o nome, reconheceu esse político, reconheceu esse nome. Aí o mentor falou para ele: então, ele é agora essa mendiga reencarnada. Está justamente expiando os abusos que cometeu. E o outro exemplo é do nosso querido Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, quando ele fala sobre as Índias, e ele traz que todos aqueles marajás, todos aqueles rajás que cometeram abusos, cometeram excessos de orgulho, de egoísmo, de vaidade, todos retornaram como mendigos. Todos retornaram expiando como mendigos. Então, meus irmãos, vamos ter esse pensamento de compreensão e de compaixão a esses queridos irmãos que estão, nesse momento, cometendo todos esses abusos, todos esses excessos. Porque sabemos que, a bem da verdade, esses irmãos ainda não têm a mínima ideia dos débitos que eles estão angariando para eles mesmos. Então precisamos ter muito pensamento de compreensão, paixão, compaixão, principalmente perseverança na prece a esses queridos irmãos.
perseverança na prece para esses irmãos. E ter sempre a confiança, sempre, no nosso querido Pai Eterno, nosso Pai de amor e misericórdia, está no comando de tudo. Todas as diretrizes partem dele. E o nosso planeta está na governança do nosso querido Mestre Jesus. Não podemos esquecer isso nunca. Essa dádiva de informação que Emmanuel nos trouxe, nós não podemos esquecer nunca. Então, meus irmãos, vamos encerrar. Já está quase passando do tempo, né, do nosso pequeno estudo, tá? Vamos encerrar agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa que nós tivemos de ter tido esse momento onde tivemos esse pequeno bate-papo, esse pequeno estudo sobre os seus ensinamentos à luz da doutrina espírita. E vamos rogar ao nosso Mestre amado que a vossa luz, suas vibrações de paz, amor e fraternidade esteja envolvendo os nossos corações cada vez mais, abrindo-os cada vez mais, para que através do amparo de nossos mentores e guias espirituais possamos cada vez mais compreender os teus ensinamentos com a maior clareza e que através dessa compreensão nós nos esforcemos cada vez mais para praticar esses ensinamentos em nosso coração e em nosso dia a dia. Como também roguemos que esteja envolvendo os corações de todos os governantes do nosso planeta, abrindo-os igualmente, para que eles sintam cada vez mais a presença, o amparo, as vibrações e aspirações dos seus benfeitores e guias espirituais, para que possam tomar todas as decisões visando sempre o bem-estar dos povos de todas as nações. E assim, Mestre amado, muito agradecidos, que pedimos a Ti a permissão para darmos por terminado esse pequeno estudo. Que assim seja, graças a Deus.